Olá, amigo, olá, amiga. Que alegria poder saudar você em mais um dia. Que bom, o Senhor tem cuidado de todos nós e tem nos dado a oportunidade de diariamente aprender um pouquinho mais da Sua palavra. Hoje, nós separamos para a nossa breve meditação um texto do livro de Atos, capítulo 7, no versículo 60. Atos 7, 60. O texto diz assim: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras a adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Já observou atualmente quantos grupos sociais estão se levantando e auto-intitulando-se revolucionários, quando na verdade não representam nenhuma revolução real? Observando atentamente alguns versos da Bíblia, nós podemos ver como foi e continua sendo revolucionário o cristianismo. Isso é visto no versículo que eu acabei de ler hoje. Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, estava sendo morto por apedrejamento. E na hora da morte, ele suplica o perdão de Deus para os seus inimigos. Ele estava andando na contramão do sentimento popular reproduzido na sua cultura, mas ele estava ali para estabelecer a cultura do reino de Deus, perdoar a qualquer pessoa, independente das circunstâncias. As palavras do mártir Estevão são semelhantes às de Cristo quando pendurado lá na cruz. Jesus também orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. As palavras similares de Estevão ficaram cravadas nos ouvidos e no coração de Saulo. Isso marcou tanto a sua vida que anos depois, já Paulo, ele reproduziu a mesma atitude quando escreveu sua carta aos Romanos. E ele diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, disse Paulo, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe de vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Está lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 18. Nós não estamos errados se dissermos que a pessoa que escreveu essa carta aos Romanos não era Paulo. Uma pessoa completamente diferente daquele que dedicava todos os esforços para ferir aquele que julgava ou aqueles que julgava ser inimigos de Deus. Mas foi o Evangelho de Cristo que revolucionou a vida desse homem, porque o Evangelho é revolucionário. Da mesma forma que o Evangelho revolucionou a vida de Saulo, transformando ele num Paulo, Estevão e tantos outros, a palavra de Deus também quer revolucionar você. O Evangelho quer revolucionar a sua vida. Agora, isso só acontece quando nós damos a permissão. Por isso, nesse dia, permita que o poder revolucionário do Evangelho mude a sua história completamente. Vamos orar? Pai querido, que o mesmo Espírito que atuou em Estevão, em Paulo e em tantos homens e mulheres do passado, atue hoje em nosso coração e nos ajude em nossa caminhada cristã. Oramos em nome de Jesus. Amém.